Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de falar sobre uma palavrinha hoje, irmãos, chamada humildade. Então, é uma palavrinha que muitas pessoas não têm, mas talvez que gostariam de ter e muitas vezes não compreendem isso. A palavra do Senhor nos fala sobre várias palavras de Jesus sobre a humildade. Eu quero falar primeiro sobre 5 degraus da humildade, que você deve segui-lo. Você crescerá espiritualmente e desfrutará da graça de Deus diariamente. A primeira, considere-se no seu coração que você é menor do que os outros. Segundo, não julgue ninguém, mas sempre analise a sua vida primeiro. Terceiro, fuja das honras deste mundo. Nada é tão perigoso como buscar honras e elogios de homem. Quarto, reconheça que a palavra de Deus sempre está certa, mesmo que você não entenda. 5, seja obediente aos princípios de Deus de forma voluntária e prazerosa. Eu quero dizer para os irmãos que a palavra do Senhor nos fala que é aí que começa a humildade em nossos corações. Quando nós reconhecemos a grandeza de Deus e vemos o quanto precisamos dele. A humildade nos leva a querer ter uma vida, irmãos, consagrada e de oração. Porém, enquanto estivermos cheios de nós mesmos, Deus não poderá nos encher com a sua graça. Jesus contou em uma parábola sobre 2 homens que subiram ao templo para orar. Um deles apresentou a Deus em oração as muitas boas obras que ele fez, enquanto o outro não quis enfatizar o quanto ele fez, mas sim o quanto ele precisava do Senhor. Ele se achava tão pecador que não tinha coragem sequer de olhar para o céu. Agora tente imaginar qual deles foi aceito por Deus. Eu quero dizer para os irmãos que em Lucas 18, 9 do 14 fala que para alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola, irmãos, dos 2 homens que subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. Quer dizer que o fariseu em pé orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta, irmão, será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Porque o publicano, que era cobrador de impostos, ele voltou para casa justificado por Deus, porque ele era humilde. A pessoa humilde sempre encontrará razões para dar graças a Deus. Ele não vai recebendo as bênçãos como se fosse uma coisa natural, como se ele ou se ela merecesse. Ela sabe que tudo vem pela graça de Deus. Por isso precisamos ser humildes para recebermos o perdão e a graça de Deus em nossas vidas. Veja o que a Bíblia diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Tiago 4, 6. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Está lá em João, 1 João 1,8. A graça de Deus, ela vem sobre os humildes. Que promessa maravilhosa! Talvez você não seja uma pessoa com grande conhecimento. Tem falhas como qualquer outra, porém está sempre abrindo mão do orgulho e reconhece a sua necessidade do perdão de Deus. Isso fará com que Ele esteja sempre derramando a sua graça sobre você. Quem é humilde, por mais que tenha feito e aprendido muitas coisas, nunca fica interessado em se vangloriar e mostrar aos outros os seus grandes feitos. Essa pessoa só enxerga, irmãos, os feitos de Deus. Aleluia!
que possamos cada vez mais ser humildes de coração, porque o Senhor esquadrinha o nosso coração de madrugada. A palavra nos fala que Ele enxerga o nosso coração. Ele vê aquilo que está certo e aquilo que está errado. E além dele ver, irmãos, é tudo anotado no caderno do Senhor, com a sua caneta. Creia, toma posse, seja mais humilde, para que Deus venha trabalhar na tua vida, na tua casa e na vida da tua família. Louvado seja o nome do Senhor.